Boa noite, minha gente, gente do meu Brasil varonil, ou como diz o nosso herói, o herói cristão, né? Dono dos evangélicos aqui no Brasil, Silas Malafaia, o falso profeta. É, Povo abençoado do Brasil, né? Eu estou aqui para discorrer sobre, a finalidade é discorrer sobre dois vídeos, né? Do Malafaia. Um é a entrevista que ele deu, não me lembro agora aí, para um portal. Eu não vou editar, gente. Deu um probleminha aqui, eu não vou editar. Não tem como editar agora, não tenho capacidade para isso, né? Capacidade psicológica, capacidade psíquica, capacidade física eu tenho, né? Ainda, graças a Deus. Mas como eu vinha falando, eu quero discorrer aqui sobre dois vídeos do Malafaia, né? Vídeos pesados, mas quero falar também sobre uma fala do Bolsonaro, né? Dessa coisa maligna que se apossou do Brasil e transformou uma população de 2 milhões ou de 220 milhões de habitantes refém de 5 canalhas, né? Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Bananinha Bolsonaro, né? Bananinha Bolsonaro. Então eu vou ter que editar, gente. Desculpem aí a falha, mas eu não sei se deu para perceber, mas de qualquer maneira. Então, assim, o Malafaia, eu não sei se ele tem alguma pretensão política, eu duvido muito, né? Eu não sei porquê, não cala no meu coração que o Silas Malafaia tenha pretensões políticas, assim, pessoais, pretensões políticas de ele ser candidato a alguma coisa, porque o Silas Malafaia, o negócio dele é dinheiro. Então ele sabe que como pastor ele ganha muito mais dinheiro do que como parlamentar. Ele consegue, né? É uma coisa hoje nas igrejas. Infelizmente, minha gente, eu sinto vontade de chorar. Eu não vou olhar para a câmera porque eu estou gravando com o celular, não vou olhar para a câmera do celular, né? Então o meu olhar não vai estar direcionado para você, né? Como se eu estivesse aqui olhando para a câmera, né? Vai estar olhando para o lado. Mas Malafaia, eu não creio que ele tenha essa pretensão, né? Eu choro, eu sou, como eu já disse várias vezes, inúmeras vezes, nascido e criado em igreja evangélica, né? E já vi todo tipo de parafernália, né? Assim, a gente faz muita crítica porque a gente aprende, né, no ensino fundamental, aquelas coisas fundamentais sobre história geral, mas no ensino médio um complemento maior, né? Do que aconteceu no último período teocrático que a humanidade viveu, que foi a Idade Média, né? Ali depois do século V, que durou do século V até ali o século XVI, 17, né? A gente sabe as características, quem estuda história, né? Quem não sabe, eu não vou discorrer sobre história aqui não, porque senão o vídeo vai ficar longo demais, que é coisa que eu estou tentando evitar, né? Então a gente sabe o que ocorreu. A gente sabe o que ocorreu com a criação no século, se eu não me engano, no século XI, não, no século XIV, se eu não me engano, da Inquisição, que não tem nada de santa, né? A Inquisição. Então a gente sabe das perseguições, das mortes, né? Da excomunhão que levava o ser humano ao ostracismo, né? A morte, fogueira, quantas pessoas foram mortas na fogueira, como John Hus, por exemplo, um dos
primeiros reformadores, né? John Wycliffe, que seus ossos foram arrancados da sepultura, ele já tinha morrido e os seus ossos foram arrancados da sepultura para ser queimado, né? Lutero foi excomungado, mas ele se submeteu ali a um príncipe de um feudo germânico, e que se tornou seu protetor, e ele conseguiu escapar da fogueira. A gente pode falar aqui de Savonarola também, né? Apesar dos aspectos negativos de Savonarola, né? Aspectos, Savonarola seria uma espécie de, com exceção, é claro, se bem que ele teve, né? Eu não me lembro, eu não me recordo agora, e eu não fiz a lição de casa para me lembrar de onde Savonarola pregou. Mas eu sei que foi na Itália, né? E eu sei que ele levou ao extremo, né? Depois quis também usufruir de um poder político e terminou sendo queimado numa fogueira, né? Aí você tem os prós e os contras, né? Savonarola também, no aspecto político, poderia ser comparado, por exemplo, ao Dallagnol, né? Deltan Dallagnol, aquele ser, aquele excremento, né? Que tentou usar que usou a Lava Jato para fins políticos junto com seu padrinho Sérgio Moro. Foi cassado. Sérgio Moro também está aí, nós temos um empate lá no TSE, né? E um ministro lá do TSE pediu vistas do processo. A gente sabe, eu sou advogado, a gente sabe que a justiça nem sempre é decidido com justiça mesmo, né? A gente sabe que às vezes uma ação, ela pode... Eu li um artigo uma vez numa revista jurídica que o tema é mais ou menos assim, né? O caráter lotérico de algumas decisões judiciais, né? Então, até tem aquela coisa de você ter um ministro no STJ ou no STF, ou numa corte, ou sempre num colegiado, né? Um tribunal de justiça, com os desembargadores, né? Um colegiado, você ter juízes ou magistrados ou ministros assim ou assado, né? Você tem no STF 2 ministros que não se envergonham, inclusive evangélico, né? Aquela coisa que Bolsonaro falava, eu nem me recordo muito, né? O André Mendonça, que é o extremamente evangélico, né? E aquele outro lá, o Marx, que já está, inclusive, a gente já escuta histórias por aí, né? A gente vê também, de vez em quando, o André Mendonça levando aí uns puxões de orelha de outros ministros mais experientes, que conhecem realmente o direito, ao contrário dele, né? Porque aqui, gente, olha, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. E aqui, eu sei que vai sair ao contrário aí, porque como eu disse, eu estou filmando pelo celular, né? Então eu me baseio muito nesse livro. Estou levantando aqui, imitando o professor, aquele professor de história, desafeto do memória que vai para o espaço, mas que ele tem uma coluna e ele levanta sempre a Constituição Cidadã, ele mostra sempre a Constituição Cidadã. Se eu me lembrar o nome dele, eu falo posteriormente. Mas entrando no assunto que eu queria falar, Bolsonaro, Malafaia gravou um vídeo, deu uma entrevista num vídeo, né? Deu uma entrevista para um portal, dizendo que o repórter perguntou se ele tinha medo de ser preso, ele disse que não tinha medo de ser preso,
se você observar bem, ele já baixa o tom quando ele fala assim. Ele não fala com aquele espumando, aquela espuma de ódio, aquela coisa escorrendo pelo canto da boca, né? Como se tivesse sangue escorrendo pelo canto da boca ou pelos olhos, né? Ele grita, ele berra, ele bate na mesa, mas não, né? Você vê que na hora que ela faz essa pergunta, ele baixa o tom e já começa a falar num tomzinho manso. Mas como é Silas Malafaia, não deixa de ter ali não deixa nunca de ter uma sujeirazinha, uma lama, né? Uma coisinha para lamear, ou coisona para lamear muito, aqueles óleo queimado para sujar bastante, ser muito difícil de tirar com água e sabão, né? Aí ele responde: não tenho medo de ser preso. Se eu tivesse medo de ser preso, eu vou parafrasear, né? Não vou dizer o que ele disse, vou dizer: se eu tivesse medo de ser preso, eu não tinha feito aquele complô, né? Aquele absurdo que eu fiz, né? E no 25 de março, né? 25 de março. Eu não teria feito, né? Eu não teria cometido aqueles arroubos. Eu não teria dito as mentiras que eu falei para enganar o povo, para enganar a população, principalmente os evangélicos. E mais, eu quero dizer que eu tenho, se me prenderem, eu tenho vídeos nas mãos de algumas pessoas. E se esses vídeos chegarem nas mãos de algumas pessoas, aí que ele dá risada. Risada de mafioso mesmo, né? Sem uma coisa de pastor. Malafaia não é pastor mais, né? Malafaia é um bloco de gelo flutuando no mar, à deriva, com uma pontinha ali fora, um iceberg, uma pontinha ali fora de maldade, mas a maldade mesmo profunda tá, né, lá embaixo da água, né? Ele é como um sepulcro caiado, como Jesus Cristo falou aos fariseus, né, aos escribas e fariseus. Ele é como um sepulcro caiado. Ou trazendo para os tempos modernos, né? Um sepulcro caiado é um sepulcro bem ajeitadinho, com pedras e pintado ali de cal, que era o máximo que se podia fazer na época de Jesus, há 2000 anos atrás. Mas você pega uma sepultura de hoje, né, coberta de mármore, com foto, com a cruz muito bem feita, né, e foto da pessoa que faleceu. Então, por fora, ela é muito bonita, não é sepultura, mas por dentro está cheia de ossos, né? Está cheia de podridão, aquele corpo em decomposição, sem querer aqui faltar, é claro, com respeito com os mortos. Hoje em dia a gente tem que fazer muitas observações, a gente tem que pedir muitas desculpas, fazer muitas ressalvas para poder falar, né? A parte da culpa até da esquerda, mas não só da esquerda, porque a direita, principalmente a extrema-direita, entrou nisso, né? Você vê hoje o celeuma que se criou porque a ex-mulher do filho do Lula disse que sofreu violência psicológica, né? Diz que ele deu uma cotovelada, mas depois ela diz que ele não praticou violência física. Então, supõe-se que essa cotovelada não acertou a ela, ou não houve, ou ela se enganou, coisa desse tipo. E aí está aí o bolsonarismo, que não se importa com 750 vítimas da Covid, né? Bolsonaro teve a coragem de fazer experimento, com a população de Manaus. Né? Se isso não for crime contra a humanidade, eu não sei mais o que é, né? Então, assim, esse povo todo, o próprio Bolsonaro, que foi batizado pelo pastor Everaldo no Rio Jordão,
Cheque que fica de igreja em igreja, de igreja em igreja, mentindo. Os evangélicos hoje eles perderam o pudor, né? De mentir, de maltratar, de acusar, assim, antigamente quando acontecia de uma pessoa ter um problema, né, de pecado dentro da igreja, acontecia de o pastor ir lá, de irmãos irem lá visitarem, né? Ou quando a pessoa mesmo não sofria nada, era uma pessoa que estava ali só afastado, deixou de ir para a igreja, perdeu a motivação de ir para a igreja, aí de repente ia lá o pastor fazer visita. Eu recebi várias visitas, eu quero falar da minha família. Quando eu era menino, pastor, ia lá em casa visitar, conversar com meu pai, conversar com a minha mãe, e geralmente o papai e mamãe chamavam a gente ali para ficar ali, para ouvir, né? Hoje, por exemplo, eu passei tempos afastados aí, tempos superiores a um ano, coisa desse tipo, e agora eu estou afastado, né? Eu pedi disciplina da Assembleia de Deus, mas não compareceu uma pessoa para vir aqui me visitar. Uma ligação, uma mensagem de Facebook, porque as mensagens de WhatsApp, porque as mensagens de WhatsApp são cheias de fake news sobre Bolsonaro. Pessoas são expulsas da igreja porque não votam em Bolsonaro. Olha, pessoas expulsas da igreja porque não votam em Bolsonaro. Então é um escândalo, uma coisa. Eu comecei a assistir o vídeo do Aquias, né, junto com o pastor Caio Fábio, mas eu não assisti todo, então vou assistir todo para depois comentar aqui com a gente, né? Então Malafaia disse que tinha vídeos, que era a sua defesa pessoal. Ora, mas minha gente, isso não existe de você, a não ser que você seja acusado, por exemplo, de um exemplo extremo, de um assassinato, e aí você leva um vídeo para mostrar que não foi você. Tem uma pessoa que foi filmada praticando aquele ato. Mas assim, os crimes que o Silas Malafaia comete, né, que são contra o Estado democrático de direito, principalmente contra a honra de ministros, né? Como diz o ministro Alexandre de Moraes, eles produzem muitas provas contra si mesmos. Eles produzem, eles filmam, né, para facilitar, é claro, o trabalho da polícia, né? Bem, então Malafaia fez essa bravata e ainda disse que o Bolsonaro também tinha vídeos, que se o Bolsonaro fosse preso, esses vídeos teriam soltos. Como essa coisa pegou mal, ele fez um vídeo depois no seu canal, dizendo que não, minha gente, não é isso, é aquela velha coisa, né? Vocês entenderam mal, é a gente que é burro. Eles falam as canalices que querem falar, mas a gente que ouve é que é o tapado. A gente não. Então, uma coisa assim, preciso refazer aqui a dentadura. Desculpa, gente. É para descontrair. Então a gente vê, né? Não. Esses vídeos seriam uma defesa prévia. Isso não existe nesses crimes cometidos. O que é que esses vídeos são? São pessoas, uma pessoa mascarada, porque existe um louco lá no Rio Grande do Sul dizendo que o Lula, aquela pessoa que aparece como Lula, é um clone, na verdade. Que havia cerca de 5 clones, 4 morreram, restam muito. Tem gente que acredita, assim como tem gente que acredita que o Henrique Cristo é Jesus Cristo, né? Um dia desse eu estava assistindo os vídeos do Henrique Cristo em praça pública, em programas de televisão, aquelas pessoas que acham, né, que... Depois eu vou falar aqui de religião, diz que religião não se discute, religião, futebol e política, mas esse canal aqui é para discutir isso, com exceção de futebol, porque eu não entendo nada de futebol.
Então, minha gente, você vê o Malafaia voltando atrás, dizendo que esses vídeos não, são uma defesa, prévia defesa. Eu sou advogado criminalista. Defesa se faz no tribunal, se faz na justiça, quando o Ministério Público apresenta a denúncia e o réu é citado para se defender. O réu é citado para apresentar a sua defesa, sua defesa prévia. Né? Antigamente era chamado defesa prévia, agora tem outro nome. Como eu estou com a cabeça que não resolve nada na minha vida, né? Então eu vou. Pois é, gente, era isso que eu queria falar. Né? Assim, também queria falar um toquezinho sobre a questão do Bolsonaro dizer que ia receber a tiros, né? A qualquer agente que fosse prendê-lo, que se houver uma determinação, uma ordem de prisão contra ele, ia receber a bala, né? Ainda bem que a Polícia Federal, né, tem armas e agentes suficientes, eu creio, para dar embate a Bolsonaro, né, para combater Bolsonaro. Bolsonaro atirando 10, 15, 20, 30, quantos agentes forem necessários, como a gente vê em programas de true crimes, true crimes, né? Americanos, né? A polícia cercando e atirando. Então é uma coisa boa, seria uma coisa bacana de a gente ver, né? Eu até digitei um comentário em um canal, né, se não me engano, do professor José, né? O portal do José, fazendo esse comentário, né? Explicando, é claro que eu estava usando de sarcasmo, porque você tem que explicar, você tem que dizer que está usando de sarcasmo, porque senão eles fazem. Eu recebi aqui, né, aquele post que o Boulos, né, fez, Jesus Cristo crucificado, e os guardas embaixo da cruz dizendo, olhando para cima e dizendo, bandido bom é bandido morto. Eu recebi lá o memezinho, né? Só que cortaram, só aparece a frase, bandido bom, aparece Jesus Cristo na cruz, mas os guardas que estão ali embaixo da cruz, eles cortaram, né? Bandido bom é bandido morto. E aí eles saíram espalhando por aí, os crentes, são crentes, deputados evangélicos, deputados que fazem parte da bancada evangélica, deputados que dizem que vão combater a esquerda, porque a esquerda é a favor do aborto, a esquerda é a favor... E eles são a favor da morte, eles foram a favor daquilo que aconteceu na Baixada Santista, mês passado, ou 2 meses atrás, né? Já vai para mais de 50 pessoas mortas, né? Mas contra o aborto, né? Eu vou falar contra o aborto, eu não estou aqui defendendo o aborto, porque a minha posição também não é a favor do aborto, né? Mas essa é uma outra questão para se discutir em outro vídeo, de uma maneira mais clara, para que entenda o porquê porque eu sou contra, né, o aborto, né? Mas eu adianto já que tem grande coisa, né, da influência cristã, da coisa pela vida, da defesa da vida, e não de obrigar uma mulher que foi estuprada, uma criança de 11 anos, 10 anos de idade que foi estuprada, engravidou, e por lei tem o direito de abortar, e uma ministra dos direitos humanos e da mulher espalhar o endereço do hospital onde essa menina estava hospitalizada para fazer o aborto, para que se juntasse na frente do hospital um monte de vagabundo que não tem nada para fazer, para tentar impedir o aborto. Olha, como é complicado esse negócio. A juíza, né, fez o que a lei determina. A lei, né, determina que incentivar os pais, a criança, se não tiver risco, e a menina já estava já não seria mais aborto, né, já seria um parto, né?
Então, e aí muitas pessoas da esquerda foram lá e condenaram a juíza, disseram isso, disseram aquilo, mas o Paulo Giraldelli, no canal dele, fez uma explicação, porque a esposa dele é médica, fez uma explicação bem detalhada de como são essas coisas. Então, não quero me imiscuir nessa área, nessa seara agora. Tá bom, gente? Mas a nossa luta tem que continuar. Nossa luta tem que continuar. O bolsonarismo é uma versão do fascismo, talvez pior do que o nazismo, e que está seguindo os mesmos passos do nazismo. Olhem lá Bolsonaro e olhem, né, o Hitler. Um dia desse foi hoje ou ontem, canal do portal do José, ele falando, ele botou uma notícia de alguns anos atrás, né, em que a pessoa falava, quer dizer, que o comportamento da pessoa descrito pelo jornalista valeriam tanto para Hitler quanto para Bolsonaro, né? Então, minha gente, é isso. Vou ficando por aqui. Eu deveria sempre pedir no começo, eu esqueço, mas eu vou pedir agora. Se você chega no fim, eu estive olhando, a maioria das pessoas não chega no fim, mas se você chegou até aqui, né, assistiu todo, repasse, se inscreva no canal. O canal tem que crescer, nós temos que buscar gente. Eu estou pedindo para buscar. Por quê? Porque vai ter muita coisa importante falar, muitos estudos, inclusive estudos bíblicos, estudos filosóficos, sociológicos, aqui, né? Inclusive para responder perguntas que forem feitas, tá certo? Se inscreva no canal, deixe o like, coloque o seu like lá, né? Se você se inscrever, quando você se inscrever, aperte lá a sinetinha para você ter acesso aos vídeos. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Tinha uma coisa para falar, mas eu não quero que o vídeo já está em 26 minutos, já está em quase 27 minutos, eu não quero que chegue nem aos 28, né? Muito menos aos 30. Depois eu faço outro vídeo, a gente se vê logo logo. Um grande abraço e uma boa noite a todos.